Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Carvalho. A gente vai, nessa videoaula, nós vamos trabalhar algumas atividades com texto, tá? E o uso dos porquês no texto, tá certo? Então, prepara seu material, seu caderno, tá? Para você fazer as atividades, anotar as frases, os conceitos, tá certo? E assim você poder estar também praticando, tá? Então vamos lá. Lembrando que esses exercícios não estão na sua apostila, tá? São exercícios extras, ok? Exercícios necessários, você precisa praticar. Então a gente está fazendo essa videoaula para que você possa realizar essas atividades também, tá? Então vamos lá. Vou sair daqui para não te atrapalhar. O nosso texto ele é pequenininho, lógico, eu não vou, trazer textos enormes, tá? Mas são textos com o objetivo de você compreender o uso aí do porquê, tá? Vamos fazer essa primeira leitura e é sobre o seguinte: por que a gente sonha? Já parou para pensar? Por que será que a gente sonha? Como isso funciona, né? É muito legal, né? A gente dorme e de repente você se vê, imagina. E aí quando acorda você ainda lembra. Alguns lembram, né, de todo sonho, outros lembram de partes. Então vamos dar uma lida aqui pra gente entender. Olha só. O sonho, acompanha a setinha, tá? O sonho é uma atividade fisiológica e involuntária, como os batimentos cardíacos. Até hoje a ciência ela não sabe ao certo. Essa linha aqui, gente, é para você completar com o porquê, tá? Então olha só, até hoje a ciência ela não sabe ao certo porque o cérebro o cria. Cria quem? Cria o sonho, né? Por que o cérebro cria o sonho, tá? Bloquear os sonhos de um ser humano, que pode ser provocado e ter interrompido as fases do sono nas quais ele ocorre, pode afetar gravemente o seu comportamento. Isso gera, por exemplo, distúrbios de humor e dificuldade de concentração, tá? Então, a gente fica pensando, né? O sonho é importante. É importante acontecer, é importante a pessoa sonhar, né? E é importante ela não ser interrompida, acordada. Às vezes a pessoa acorda no susto, né? E isso então, gera aí distúrbios, né? Tanto no humor como dificuldade de se concentrar, tá? Então vamos lá, gente. No primeiro exercício aqui, por que a gente sonha? Logo no título, né? O termo destacado, na verdade, que é o porquê, ele é um advérbio interrogativo que exprime uma circunstância de quê? Por que a gente sonha? Motivo, né? Ou seja, esse porquê aí, além de estar interrogando, querendo saber, na verdade ele quer saber o quê? A causa, não é isso? Ele quer saber o motivo, tá? Da pessoa ou de todos nós sonharmos, realizarmos essa ação de sonhar, correto? Então aí é a causa, ok? Então você pode, o que você pode fazer? Pausa o vídeo e copia as questões. Não precisa copiar o texto, né? Essa foi a primeira. Agora a segunda, O que a segunda pede para fazer? Reescreva a pergunta. Por que a gente sonha? Colocando o advérbio interrogativo agora no final da frase. Então, faz isso no seu caderno. Põe assim, questão 2. Não precisa nem copiar todo o enunciado, não. Põe só a resposta. Então, põe a resposta aí. Qual seria a resposta? Você vai reescrever essa frase aqui, interrogativa, né? Só que agora o porquê vai aparecer ao final. Então, como é que vai ficar, gente? Vou te dar um tempinho aí para você escrever isso direitinho, tá? Lembra do porquê separado no início de frase, né? Você faz uma pergunta, então você separa o porquê. No final da frase interrogativa, você também pode usar o porquê separado, mas tem acento circunflexo, não é isso? Então recapitulando.
em perguntas, ou seja, em frases interrogativas, o porquê é usado de forma separada, não é? Se for uma pergunta direta, você separa ele no início da frase, tá? Você pode utilizar o porquê separado ao final da frase também com acento. Vamos ver então como é que ficou a questão 2? Olha só. A gente sonha porque, então aqui o que, ele ganha o acento, ele ganha ênfase, força, né? Até na entonação quando a gente fala, tá? E por isso ele recebe o acento aí, tá bom? Então ao final da frase você tem o porquê separado com acento. Lembrando que é uma frase interrogativa, tá? Nas perguntas, tá certo? Vamos então seguindo para a questão 3. Anotou aí direitinho? Deu tempo? Ok, então vamos lá. Aqui em cima na questão 3, ó. Observe este período do texto. Lembra aquele que eu falei? Ó, essa linha aqui é para você completar com o porquê. Então, até hoje a ciência não sabe ao certo por que o cérebro o cria. Esse espaço indicado deve ser preenchido, gente, com qual forma do porquê? Porquê tudo junto, porquê separado ou porquê separado com acento? Quando é que a gente usa o porquê tudo junto? Para uma explicação, né? Para uma resposta. Então, olha aí. Vamos prestar atenção. Até hoje a ciência não sabe ao certo porque o cérebro o cria. Percebeu que existe embutido aí uma pergunta? Se tem uma pergunta implícita aí ou indireta, vamos dizer assim, é sinal de que o porquê é separado. É como se estivesse perguntando, né, por que o cérebro cria o sonho, entendeu? Então, esse porquê pertencente a uma pergunta aparece aí no meio de forma separada, tá bom, gente? Tranquilo? Entendeu? Beleza. Questão 4, vamos lá? Na frase, ó, não se deve bloquear os sonhos de uma pessoa, porque isso pode afetar gravemente o seu comportamento. Está sublinhado porque. O vocábulo porque poderia ser substituído. O vocábulo porque poderia ser substituído. Não se deve bloquear os sonhos de uma pessoa. Se é uma explicação, a gente pode usar a conjunção pois, correto? Afinal de contas, né? O que está acontecendo aí? Uma explicação. Então, aí sim você pode substituir, tá? Ao invés de usar o porquê, você pode perfeitamente usar o pois, ok? Te dando um tempinho aí para você poder escrever, copiar, fazer os exercícios, tá? O uso dos porquês não é difícil, né? Só que a gente precisa sempre trazer a lembrança e a forma correta de acordo com o contexto, né? De acordo com a forma que ele aparece aí, tá? Essa questão 4, ó, a gente substituiu ele pelo pois, não é isso? Ficaria assim, não se deve bloquear os sonhos de uma pessoa, pois isso pode afetar gravemente. Entendeu? Então, quando você consegue substituir o porquê junto pelo pois, né? Esse porquê aqui é uma explicação, tá? E ele pode ser substituído não só pelo pois, mas por outras locuções, por exemplo, uma vez que, por causa de, tá? Então, você tem que ficar atento aí e praticar, gente. O segredo é praticar, tá certo? O segredo de usar os porquês de forma corretinha é praticar, é fazer os exercícios e é de verdade escrever, tá bom? Então vamos lá. Próxima questão 5, ó.
questão 5. Não se sabe ao certo o porquê dos sonhos. Repara, o porquê. A palavra está sublinhada. Esse porquê está junto com o circunflexo, acompanhado do artigo o, né? Muito bem. Então, esse o porquê, ele tem valor de quê, gente? Lembra das aulas anteriores? Que foi falado que o porquê, né, indica aí o motivo de alguma coisa. Então, ele tem um valor de substantivo. Ele tem valor de substantivo. Tá? Valor de substantivo. Ok? Muito bem. Agora tem uma tirinha. Tá? E na tirinha diz o seguinte. Olha o Calvin aí falando no telefone. Oi, Suzy, é o Calvin. Eu perdi a lição de casa. Você pode me dizer o que temos que ler para amanhã? Aí ela diz: você tem certeza de que não está ligando por outra coisa, outra razão? E por mais que eu ligaria? E por que mais, né, que eu ligaria? Ela tá falando. Talvez, aliás, ele respondeu, né, gente? Desculpa, eu tô com a vista cansada aqui, acabei lendo errado. Aí ele fala, né? Talvez você tenha sentido falta do agradável som da minha voz. Aí ele fala agora no telefone, ó. Você está louca? Eu só quero saber da droga da lição. Ele fica logo irritado, né? Aí o Calvin, primeiro diz que sentiu falta do agradável som da minha voz. Aí ele, isso é chantagem! É um irritando o outro, né, gente? É muito engraçado esse Calvin. Ai, meu Deus. Vamos lá. Na questão 1, justifique o emprego da grafia. Por que separado? E por que eu ligaria? Ó, por que a gente escreve nessa frase aqui? Tá vendo? O porquê separado. Pensa aí, gente. Vou dar um tempinho para você escrever. Tenta justificar. Imagina aí que alguém tá te perguntando. Por que a gente escreve? E por que eu ligaria separado? O porquê. Tenta você aí responder essa. Tô te dando um tempo. Pensa aí. Vamos lá? Vamos ver qual seria então a resposta? A grafia porque separada, tá vendo? Sinaliza uma pergunta feita de modo direto. Se você respondeu algo parecido, é isso aí, tá? É desse jeito. Questão 2. Suzy não sabe aí tem uma linha para você completar, né? Da ligação de Calvin. Assinale o termo que completa corretamente o espaço indicado nessa frase. Então, a Suzy ela não sabe o porquê da ligação de Calvin. Ela não sabe o motivo? Será que dá para substituir? Então, esse porquê tem valor de substantivo, seria? Ah, olha aí. Sim, né? Então, o porquê utilizado aqui será junto com acento, ok? Muito bem. Na questão 3, presta atenção, vamos lá. Dá um tempinho aí para você copiar essas questões, ó. O termo que completa a frase na questão anterior funciona como... É uma conjunção explicativa? É um pronome interrogativo? Ou é um substantivo? Tá? Aí olha a questão 4. Na frase, Calvin ligou para Suzy. Pontinho, 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 né? Ou linha.
não se lembrava do dever escolar. Encaixa-se a seguinte forma: o porquê separado com acento, o porquê junto ou o porquê separado. E na questão 5, a forma que se encaixa na frase acima tem o sentido equivalente a por isso, como ou pois. Tá? Veja aí direitinho. Para você fazer, hein, gente? Faz aí. Se não quiser copiar o enunciado, põe só a questão 3 e põe a resposta. Questão 4 e coloca a resposta. Questão 5 e põe a resposta, tá? Mas é para você praticar, então não adianta ficar só me ouvindo, você tem que fazer a sua parte, né? Ó, o termo que completa a frase na questão anterior, ela funciona como conjunção explicativa, pronome interrogativo ou substantivo. Vamos ver. Nessa questão anterior, esse aqui, né? Então, vamos lá. Substantivo. A gente já falou sobre isso, né? Quando você usar o porquê junto e com acento, seguido aí do O, do artigo, né? O O na frente, então ele vai ter valor de substantivo. É como se estivesse falando... quer ver aqui, ó? Suzy não sabe o porquê da ligação, não sabe o motivo, né? A razão dele ter ligado. Então, quando você consegue substituir, ele tem valor de substantivo, tá? Questão 4, então, vamos lá. Vamos seguindo aí. Aqui na 4, na frase, Calvin ligou para Suzy porque não se lembrava do dever escolar. E aí? Que porquê é esse, gente? Tá explicando por que ele ligou? Sim, né? Então, olha aí, junto, sem acento, tá? Ok? E na questão 5, a forma que se encaixa na frase acima, no caso essa, né? Tem o sentido equivalente a por isso, como ou pois. Calvin ligou para Suzy, por isso não se lembrava? Não, né? Calvin ligou para Suzy, como não se lembrava? Também não cabe. Então, nos resta aqui, ó, o pois. Calvin ligou para Suzy, pois não se lembrava, né, do dever escolar. Então, sim, é o pois, tá? É isso, tranquilo, né, pessoal? Fácil, tranquilo, só que lógico, você tem que fazer a sua parte. Não dá para ficar só ouvindo, como eu falei, tá? Tem que praticar. Porque quando você tá sozinho com o exercício, você tem que dar uma resposta que pode surgir aquela dúvida, né? É que você pode se dar conta de que, caramba, eu ouvi, eu entendi, mas eu não sei fazer. Então eu não aprendi direito. Então tem que voltar lá, assistir a aula de novo. Entendeu? Tem que ouvir novamente, tá? Então é isso, fique atento aí. Temos uma outra tirinha, uma charge, né? Vamos ler? Olha só, nesse primeiro quadrinho, o telefone toca, trim, tá vendo? E aí, né, alguém fala ao telefone com o síndico, ó. Seu síndico, o senhor mandou vir um pessoal para detetizar o prédio? Mandei, por quê? Tá vendo? Aí aquele, pensei que era outra coisa. Olha só, ele levantou as mãos. O que ele pensou, gente? Olha aí o desenho. Ele ficou assustado, né? Olha aqui o olho dele, assustado, né? E aí, de repente, chega esses caras de uniforme com esses negócios aí apontando. Será que é uma arma esse troço? Então, ele sentiu o quê? Ficou com medo, né? Apreensivo. Será que é um assalto? Gente, lógico que não, né? É o pessoal aí que trabalha com a dedetização. Só que, na verdade, essa charge, ela está retratando uma crítica, né? Uma crítica, tá chamando aí, mostrando como é que as pessoas, ou a maioria delas, estão vivendo com muito medo, né? Perante o quê? As coisas que estão acontecendo de ruim. Muita violência, não é assim? Né? Todo tempo as notícias que a gente escuta.
Então, olha só, ele quis chamar a atenção, né, de uma forma através aí da charge. Então, o primeiro exercício é justamente para você identificar a crítica feita por Laerte. Laerte é o cartunista, né? É o cara aí que criou, que inventou, o artista, tá? Dessa charge. Então, gente, isso aqui também faz parte, né? Interpretação, tá? Esses textos agora aparecem muito nas provas, são os chamados textos multimodais. A gente precisa saber ler, compreender os textos, tá? Não só ler o que está escrito no balãozinho e deixar de lado as imagens, não. A gente precisa de verdade. Se são 3 quadrinhos e existe uma sequência, a gente precisa ler cada sequência, observar cada desenho, cada letra, de que forma ela está escrita, né? Se é uma onomatopeia, se é uma interjeição, né? No caso aqui, ó, é o som, né, do telefone tocando. Aí o rapaz aqui vira, ó, tá olhando, mas ele tava bem na dele ali, lendo um jornal, talvez, né, com seu óculos escuro e tal. Enfim, então a gente vai observando tudo o que está acontecendo em cada quadrinho. E aí vem a pergunta, né? Vem aí a proposta do enunciado, que é o quê? Identifique a crítica feita então pelo Laerte. A crítica, gente, cada um tem a sua forma de compreender e de explicar, mas é dentro desta realidade aqui. Então, se você entendeu desta forma, ótimo, você acertou. Faz uma crítica à violência, né? A violência que está, infelizmente, tão presente no cotidiano das pessoas. As pessoas se sentem apreensivas, com medo, assustadas, né? Na charge, o porteiro, ele pensa que são armas, os instrumentos de dedetização, tá? Então, essa aí é uma sugestão de resposta. Você pode estar copiando, você pode estar comparando com a sua, você pode estar melhorando, inclusive, a sua resposta, tá bom? Então, o importante é que você entenda que a charge, que a tirinha, que o cartoon trazem sempre questões assim, né, de críticas, sátiras, podem produzir humor, tá? E sempre relacionado aí a assuntos, né, que estão no cotidiano, que fazem parte da sociedade, tá bom? Então é isso. Vou passar para o nosso próximo slide. Você pode pausar o vídeo para copiar a resposta direitinho, tá? Depois você dá play e continua, então, verificando aqui. Releia o segundo quadrinho, ó. Mandei por quê? Levando-se em consideração o contexto, pode-se afirmar que a forma por quê está adequada, visto que se faz uma pergunta direta. Como se trata de final de frase interrogativa, a forma correta é porque separado e com acento. É necessária a substituição de porque junto pelo porque separado, pois se trata de uma pergunta indireta. Vai verificando aí, gente, vai analisando, tá? Na D, em caso de interrogativas diretas, somente pode ser utilizado porque separado. Então, vamos ver? Levando em consideração aí, quando ele diz, né, mandei por quê, ó. Mandei por quê? É uma pergunta, não é? Se é uma pergunta e é em final de frase, então, olha aí, como se trata de final de frase interrogativa, gente, a forma correta é porque separado e com acento. Então, ele errou aqui, tá? E a gente deve, então, entender que devemos fazer o concerto, ok? Porque em final de frase, separado e com acento, tá? Muito bem. Vamos seguindo, então. Temos aqui um complete. Você deve completar as frases com esses tipos de porquês, com as formas dos porquês, né? Porque separado, separado com acento, porque junto e junto também com acento, ok? Vamos lá, vamos verificar? Olha a primeira frase. Mateus não irá ao evento, porque está bastante gripado. Tá vendo aqui o que, gente? Uma explicação, né? Está explicando aí por que o Mateus não vai ao evento. Então,
é junto, tranquilo, tá? Poderia substituir pelo pois, lembra? Mateus não irá ao evento, pois está bastante gripado, ok? Letra B. Não entendo o porquê de sua recusa à negociação. Repara, não entendo o. Olha o artigo aqui. Então, o porquê que a gente vai usar aqui é aquele que tem valor de substantivo. Logo, ó, tá? O porquê, ok? C. As cidades passamos apresentam belas cachoeiras. Você pode substituir aqui as cidades pelas quais, né? Pelas quais passamos. Então, aqui vai ser o porquê separado, tá? As cidades, porque passamos ou pelas quais passamos, separado. Se pelas quais é separado, porque aí também é separado, tá? Na D. Por que a gerente se atrasou hoje? Bom, pergunta, né? Frase interrogativa no início dela. Então, tranquilo, né, gente? Separado, tá? Sem acento, hein? Porque o acento você só vai botar aqui, ó, no final. Naquele dia, ela não me tratou bem e eu não sei por quê. Ainda que seja uma frase interrogativa indireta, mas se o porquê é no final, recebe o acento. Ok? Beleza? Fez? Deu para entender? Legal, né? Vamos lá, então. Tem mais um aqui pra gente fechar, tá? Vou passar o slide, qualquer coisa você para, tá bom? Pausa o vídeo. Se você tá junto aí comigo, então vamos lá. Última questão, tá? Olha aqui, presta atenção. A alternativa errada quanto ao emprego do porquê é: não revelou o motivo porque não foi ao trabalho. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Eis o porquê da minha viagem. Ele não veio porque estava doente. E porque houve engarrafamento, chegou atrasado ao colégio. Gente, olha só. Se tá explicando, porque tem que estar junto, não é isso? Então, olha essa D. Ele não veio porque... Por que ele não veio? Estava doente. Não é uma explicação? Então, esse porquê da letra D deveria estar junto. Então, é justamente a D. As outras estão corretas, tá? Você vê aqui, ó, o porquê, que é o motivo. Aqui a explicação, né? Por que eles estavam ansiosos, tá? Então, tá certinho. Não revelou o motivo, ó, porque não foi ao trabalho, né? Ou seja, a pessoa aí queria até saber, né? Pelo qual, então você substitui, tá? Então é isso, gente. Espero que você tenha conseguido aí, né, fazer as atividades. Não é difícil, viu? A gente conseguiu fazer tanto as atividades relacionadas ao texto, como as atividades assim soltas de complete, né, de marque aí, de identifique, alternativa, tá? E é isso, tem que praticar mesmo, tá bom? E aí no dia da prova você, ó, vai tirar 10. A gente se vê, gente, na próxima aula, tá? Fica com Deus. Tchau, tchau.